Jesus, o Messias esperado. Lição 1. O Messias e as profecias a seu respeito. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24 e versículo 44. Algumas seitas insistem em negar que Jesus é o Messias. Elas afirmam que Jesus não cumpriu as Escrituras ou mesmo que Jesus não é Deus, e sim o arcanjo Miguel. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, revela que Jesus é, sim, o Filho eterno de Deus. As profecias do Antigo Testamento acerca do Messias são muitas, sim, são várias centenas delas. Somente nas últimas 24 horas de vida humana, Jesus cumpriu pelo menos 25 profecias a seu respeito. Falando sobre o cumprimento destas profecias em apenas um dia, Sid Roth, um judeu messiânico norte-americano, autor de vários livros, diz: o fato dessas profecias tão significativas terem ocorrido em um período tão curto em uma só pessoa é prova irrefutável de que Yeshua é o Messias prometido a Israel. É impossível que outra pessoa, que não Deus, tenha feito tudo se cumprir. Perceba a multidão de detalhes nestas últimas 24 horas de Jesus, desde a sua traição até sua morte e sepultamento. Mais de 25 profecias, com todos os seus detalhes, se cumpriram. Alguns alegam que a morte de Jesus foi uma grande farsa, mas se olharmos para as Escrituras, veremos as profecias se cumprindo ordenadamente. É interessante notar que tanto se cumpriu a Escritura com respeito ao que o Messias faria e diria, como quanto ao que a profecia dizia que seria feito a ele. Repare, se as profecias se cumprissem somente pelas falas de Jesus, alguém poderia dizer que é porque ele decorou frases dos salmos e dos profetas para pronunciar nos momentos certos, mas como saberia o momento certo? Ou como levaria a multidão a cumprir as profecias? E sobre os soldados romanos cuspindo nele e escarnecendo? Estes soldados, sequer, sabiam que a profecia dizia isto. E os soldados que tiveram a ideia de lançar sorte sobre suas vestes, cumprindo assim outra profecia? Tanto as profecias se cumpriam por ele, como sobre ele. Em meio a tantos sofrimentos e dores, como seria possível Jesus se lembrar de detalhes das profecias sobre ele? Como isso foi possível? Só existe uma resposta: ele era realmente o Messias esperado. Lucas, falando sobre o cumprimento das profecias, relata, Lucas capítulo 24 e versículo 36 ao 43, que os discípulos estavam surpresos e, ao mesmo tempo, atemorizados. A alegria de ver Jesus ressuscitado dos mortos era tão grande que era difícil acreditar. Foi quando Jesus os acalmou dizendo: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus estava dizendo: Coavisei que tinham de ser cumpridas as profecias que se diziam de mim desde a lei de Moisés. Alegrem-se, as profecias se cumpriram e outras ainda se cumprirão, e assim como Jesus advertiu os seus discípulos, ele já nos advertiu sobre o que deve acontecer. Aguardemos porque se cumprirá. Amém.